No vídeo de hoje eu quero falar sobre algo que eu estou em reabilitação, controle, mas falar sobre a tríade do controle do medo e da dúvida, que é um circuito interno, ele não é algo racional, e é um mecanismo emocional automático que tenta garantir a nossa segurança quando algo parece incerto. Então eu vou te explicar de um jeito mais encadeado, porque uma coisa acaba gerando outra. Então vamos lá. O que seria essa tríade? Vamos começar pela dúvida. A dúvida é o ponto de partida, ou seja, essa instabilidade interna. Ela não é necessariamente não saber uma informação, ela é mais profunda. É quando eu posso ter dúvida. Exemplo, eu posso confiar? Eu tenho lugar? Isso vai permanecer? Às vezes eu tenho valor? Eu sou suficiente nisso? Então começa ali nessa dúvida. Ela cria, um estado interno de incerteza, um estado emocional. O nosso cérebro, que é o nosso sistema humano, ele não gosta de incerteza. Então para o cérebro, ou você está seguro emocionalmente, ou você está em risco, você está em perigo. Então quando eu começo a ter essa dúvida, naturalmente esse medo vai nascer como resposta a essa dúvida. Então eu começo quando a dúvida permanece, o que acontece? E o corpo vai interpretar. Se eu não sei, então posso perder, porque se eu tenho medo lá da perda, uma dúvida se eu posso perder algo, esse medo vai aparecer. Surgindo esse medo, o medo não é sobre o evento em si de perda, ele é sobre a possibilidade de sentir dor com uma perda. Então ele começa a gerar imagens, o cérebro começa a gerar imagens internas de como? De abandono, de perda, de exclusão, de rejeição, de troca. E aí essa dúvida que gerou esse medo, então o medo que ele é? Ele é a mente tentando antecipar a dor para evitar que essa dor ela aconteça. E aí a gente vem para o controle, que é a tentativa de reduzir o medo. Só que normalmente quando a gente pensa no controle, a gente já pensa algo muito ruim, uma maldade, uma fraqueza. Só que se o medo se eu perder, o controle ele tenta responder. Então, o que eu vou garantir que não aconteça para que eu sinta essa dor, para que eu sofra? E aí que surgem comportamentos que são comportamentos como... deixa eu dar um exemplo, analisar sinais demais, tentar prever atitudes do outro, buscar confirmação constante, evitar cenários de risco emocional, tentar ajustar o próprio comportamento para não perder, perder lugar ou perder valor, dependendo da dúvida que você tem. Então o controle ali, como eu falei, ele não é uma maldade nem uma fraqueza, ele é uma estratégia de sobrevivência. É de uma sobrevivência emocional, por conta dessa questão do nosso cérebro ter ou seguro ou perigoso. E o ciclo, ele se autoalimenta. Então, o que acontece? O problema é que esse sistema, ele não resolve a dúvida, Ele só gira em torno dela. Se eu tenho ali um controle, ele funciona assim. É a dúvida que gera o medo, que gera o controle, que aumenta a vigilância, e aí aumenta de novo a sensibilidade, que é o estado emocional, e aí reforça essa dúvida. Ou seja, quanto mais você tenta controlar, mais o sistema encontra evidências para duvidar. Então esse ciclo se autoalimenta. E o ponto mais profundo, o controle ele não nasce do presente, ele nasce dessa reprogramação, dessa programação mental lá dos 0 aos 7 anos, que na maioria das vezes esse ciclo, como eu falei, que nasceu lá vem de experiências anteriores, onde como criança que não sabe filtrar, algo foi imprevisível, ou algo importante foi perdido, ou sentido como perda, o vínculo ele não era totalmente seguro, ou a presença não era garantida emocionalmente. Então o sistema ele aprende que ele precisa se antecipar para não sofrer. Então essa tríade de dúvida, medo e controle, quando nós temos ali um controle, eu sou uma controladora em reabilitação, eu controlava muitos ambientes, que as pessoas pensam em controle sempre em relação ao outro, mas eu tive que aprender que a saída não era eliminar essa dúvida à força, era mudar a minha relação com ela. Então eu tinha que entender por que eu tinha aquela dúvida. Porque o controle, ele tenta responder, eu preciso ter certeza.
E quando eu comecei a entrar, né, nesse processo de maturidade emocional, que ele começa, né, quando eu consigo me sustentar, me autorregular, nós não fomos desenvolvidos para isso, né, ensinados, então é algo que eu fiz agora de adulta. E quando eu consigo ter certeza, e ainda mesmo não tendo certeza, ter segurança, isso quebra um ciclo. Se eu fosse falar uma frase bem simples sobre essa tríade, a dúvida seria: não sei se estou segura, né? O medo é: posso perder algo importante. O controle é: eu vou tentar garantir que não perca. Então seria essa frase. E a cura, ela começa quando eu consigo identificar. E aí eu não preciso garantir tudo para poder estar no vínculo segura. Então são mensagens, narrativas que nós criamos lá nessa programação do 0 a 7 anos. Eu vou dar um exemplo meu de vários controles. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade com me sentir com valor, porque pelo abandono eu sentia que eu não tinha valor, que tinha algo de errado comigo. Então eu tinha muito medo que as pessoas pensassem isso ao meu respeito. Isso fazia eu ter muita paralisia. O controle era: não, eu sou prudente, eu não faço isso porque não é momento, porque eu não sustento, porque não dá pra fazer isso. Mas na verdade era uma desculpa. Eu tinha uma paralisia porque eu tinha uma dúvida do meu valor. Isso me fazia estar sem me movimentar, porque eu tinha medo de sentir, né, de novo essa sensação ou de rejeição ou de abandono, ali por conta desse medo, dessa dúvida de se tinha algo errado comigo, que também estava ligado aos abusos também. E por fim eu controlava os ambientes, controlava a paralisia. Então eu não ia em ambientes que eu sabia que eu poderia ser rejeitada, ou eu me adaptava a esses ambientes, que o controle também muitas vezes você se adaptar ao ambiente para conseguir. Como que então a gente sai disso? Autoconhecimento. Mas não só um autoconhecimento do conteúdo. Às vezes a gente tem memória, tem consciência de algo que a gente tem dúvidas sobre nós mesmos, mas a gente não consegue mudar o seu estado emocional. Como que eu trabalho mudando esse estado emocional? Através de reprogramação mental, onde o inconsciente ele acessa essa memória, acessa essa informação e alterando o seu estado emocional, porque uma das coisas que muitos não sabem é que o trauma, ele não é uma lembrança. O trauma, ele desorganiza o nosso cérebro. Então ele desorganiza o nosso estado emocional, porque o trauma ele mora no corpo. Então, quando eu tenho um impacto muito importante, isso vai refletir no meu corpo. Eu posso falar aqui: estou muito segura, mas o meu corpo estiver rígido, inconscientemente você do outro lado vai perceber que eu estou insegura, porque o meu corpo, ele vai mostrar aquilo que está de estado emocional em mim. Se eu estou com medo, meu estado emocional vai aparecer, tanto que tem pessoas quando está com medo, tem cheiro muito forte, soa muito, treme, a mão fica muito gelada, porque o nosso corpo, ele vai liberar ali hormônios. Então, quando eu tenho um impacto emocional e eu não trabalho isso, mudando esse estado, por isso o reprocessamento é isso: eu entrar, pegar os 5 sentidos através do inconsciente e conseguir reprogramar isso. E aí eu consigo quebrar essa tríade de controle. Esse é o vídeo de hoje. Se vocês têm dúvidas, se vocês gostaram do conteúdo, vocês podem enviar para mais amigos, se inscrevam no canal. Eu quero estar falando mais sobre as tríades e nomeando sentimentos e emoções, porque às vezes a gente acha que tem uma coisa e tem outra, e quando a gente está num ponto A e vai para um ponto B, principalmente que nós estamos em uma fase onde as pessoas falam muito: se você tem isso é falta de pai, se você tem isso é falta de mãe, mas nem sabe qual é a narrativa interna que tem essa pessoa, o que essa pessoa pensou, o que realmente é que aconteceu. Então, o trabalho sistêmico, essa integração, essa individuação, é um processo de olhar para você mesmo com dignidade, você mesmo dentro desse processo, identificar o que realmente é essa dúvida, porque às vezes você pode achar que a sua dúvida é não sentir valor, mas às vezes a sua dúvida não é aquilo, às vezes foi uma rejeição mesmo que você trabalhou. Então como que você vai trabalhar o alto valor ali, sendo que é uma rejeição? É um outro ponto de se trabalhar. E o nosso cérebro, ele tem mapas mentais, então tudo que você viveu dos 0 aos 7 anos virou seu mapa mental. Para transformar isso é necessário fazer uma reprogramação mental. Então deixo aqui o meu contato e vamos deixar que nos próximos vídeos vamos falar sobre muitos assuntos e várias tríades que acontecem quando a gente tem esse processo ainda de não estar vivendo ainda uma maturidade emocional.